Meu querido palestrino, minha querida palestrina, que fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. Já quero começar a perguntar para vocês, o coração de vocês aguentaram este jogo de ontem entre Palmeiras e Porto? Pois é, o meu quase saiu pela boca pela atuação que eu vi do Palmeiras e também da equipe do Porto. Nós já vamos comentar nesse vídeo as minhas impressões sobre essa partida do Palmeiras pelo Mundial de Clubes e também nós vamos repercutir aqui um pouco o que a imprensa internacional está dizendo sobre esse assunto. E é claro que também tem jornalista brasileiro aqui com toda a sua imparcialidade falando do Verdão e eu vou expor essa hipocrisia desses caras por aqui, beleza? Antes da gente começar, verifica a sua inscrição no canal, você já sabe toda a pataquada, né? O seu like é muito importante, se você assiste a gente pelo celular, é claro, não esquece da função hypar, beleza? Dito isso, vamos falar de Palmeiras. Nessa segunda-feira que a gente ficou com o gostinho da vitória, mas ela não veio, hein? Vem comigo. É o seguinte, meu querido palestrino, neste último domingo nós vimos a estreia do Verdão contra essa equipe portuguesa, o Porto. Um jogo que foi realizado às 19 horas da noite lá no MetLife Stadium. E já falando para vocês no geral, tá? Eu tô muito feliz com a atuação do Palmeiras. Veio um comentário no vídeo anterior, logo depois que o jogo do Palmeiras acabou. O cara tava extremamente revoltado com o Abel Ferreira. Eu entendo a frustração do palmeirense por ter empatado esse jogo. Só que, gente, o Palmeiras não jogou mal. A gente não pode falar que o Palmeiras se acovardou nesse jogo. O Palmeiras teve suas oportunidades e do outro lado é que os caras levaram um pouco de sorte. Claro que assim, no decorrer do vídeo a gente vai falar sobre isso daí. Então o Palmeiras não se acovardou nessa partida, o que era o meu maior temor. Que bom que os caras foram pra cima, não tiveram medo de jogar contra o Porto e não à toa o Palmeiras teve as suas oportunidades e infelizmente não guardou. Na minha opinião, o Palmeiras, olhando o jogo inteiro, foi melhor do que a equipe portuguesa, tá? Na minha opinião. Apesar de que alguns momentos da partida eu achei tanto o Porto quanto o Palmeiras um pouco nervosos decorrente à situação que estava do 0 a 0, né? O Palmeiras começou melhor o primeiro tempo, aí tomou uma pressãozinha pro Porto também, que meu coração quase sai pela boca. No primeiro tempo o Palmeiras perdeu ótimas oportunidades. Teve uma bola que o Palmeiras roubou na saída de bola do Porto, que era a especialidade do Estevão, aquela chapada que ele dá com a canhota e ele acabou não guardando, né, gente? Jogos como esse precisa guardar. Infelizmente, a bola não entrou. Então, no modo geral, uma partida de muito equilíbrio entre Palmeiras e Porto. Havia aí uma discussão muito grande na internet se o Palmeiras conseguiria disputar o Campeonato Português ou se, por exemplo, o Porto conseguiria disputar o Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, pela partida que eu vi de ontem, olha, o Porto não ficaria devendo nada no Campeonato Brasileiro e o Palmeiras também conseguiria bater de frente aí com os principais times portugueses na Liga Portuguesa. Muito equilíbrio mesmo entre Palmeiras e Porto, apesar de eu ter achado o Palmeiras um pouco melhor que eles. Essa partida foi marcada pela boa atuação dos goleiros, tanto da nossa parte, o Everton fez algumas boas defesas, muito seguro. Uma das principais defesas foi numa jogada pela direita da equipe portuguesa, onde eu não lembro o nome do jogador, ele chutou lá no canto direito do Everton, o Everton se esticou direitinho, e eu lembro eu tava assistindo pela Cazé TV, o comentário do Marcão, nosso eterno Marcão, elogiando a atuação do Everton, aquela espalmada que ele pegou e jogou para escanteio, porque o goleiro, quando ele não treina muito, ou quando ele é bem ruim, o goleiro pega uma bola daquela e espalma pro meio da área. O Everton espalmou, a bola foi para escanteio. Baita defesa do nosso goleirão. Ficou marcado também pelo goleiro dos caras, né? Principalmente. A gente realçou aqui nos vídeos anteriores que o principal, né? O goleiro deles, goleiro de seleção portuguesa, sentiu uma lesão. Quem entrou reserva dos caras... E, meu, foi até engraçado a transmissão da Cazé TV, porque o Luizinho lá que tava narrando o jogo, ele falou, esse goleiro é ruim, não sei o que. Só foi ele falar isso, o goleiro do Porto começou a fazer um monte de milagre na partida, e os caras começaram a aloprar ele na transmissão. Eu falei, tá vendo? Você tava falando mal do cara, o cara escutou, o cara tá catando muito. E catou mesmo, velho. O goleiro reserva do Porto fez ótimas defesas. O Porto deve muito esse empate ao seu goleiro, que fez milagres, principalmente ali no primeiro tempo, aquela bola na área ali,
o Richard Rios para fazer o gol, o Estevão toma a frente dele e aí acaba aquele meregrosê do Caçarolê e a gente já vai falar do Richard Rios também, né? Que eu tenho uma crítica a ele a fazer em relação a esse lance. Mas foi um lance muito claro, ele ainda teve, a bola ainda sobrou para ele conseguiu limpar e dar uma chapada pro gol, mas não foi o suficiente para essa bola entrar. Lamentavelmente o Palmeiras não marcou um gol naquele momento, né, no finalzinho do primeiro tempo. Falando de alguns jogadores do Palmeiras especificamente, fiquei pensativo, né, falei, olha, para mim a vaga do Aníbal Moreno tinha que ser do Emiliano Martinez, só que entrou o Aníbal Moreno. E pasmem, para minha surpresa, o Aníbal Moreno, para mim, foi um dos melhores jogadores do Palmeiras nessa partida. Cara, realmente um pitbull na frente da área, o cara desarmou todas as bolas, velho. O que o Aníbal Moreno não jogou desde o começo do ano no Palmeiras até agora, ele entregou nesse jogo contra o Porto e eu fiquei muito feliz com a atuação desse jogador, né? Só que o Emiliano Martinez vinha fazendo boas partidas, melhores do que ele, o Abel optou pelo Aníbal e acabou sendo muito feliz nessa opção, porque o Aníbal jogou muito bem. Em compensação, a partida do Aníbal, um que vinha fazendo boas partidas foi péssimo ontem, que foi o argentino Agustín Giai. Rapaz, toda vez que a bola caía por aquele lado direito do Giai, meu amigo, eu tinha um medo, porque sempre quando caía para aquele lado, o Porto criava boas oportunidades. Teve uma lá do atacante Samu, o cara parrudo, o cara grande pra caramba, que ele se livrou de dois jogadores, um deles era o Giai, e ele ia parar dentro do gol se não tivesse sido falta ali. O Giai muito mal na partida ontem, deixando muitas bolas passarem, o que não é comum, pelo menos o que a gente analisa nos últimos jogos que esse argentino tem feito pelo Palmeiras. No segundo tempo ele deu uma melhorada, o Giai, é claro, né? Talvez sentiu um pouco a partida, ficou um pouco nervoso, a gente tem que reconhecer isso também, mas no geral, né, primeiro tempo do Giai foi horrível, no segundo tempo ele deu uma melhorada, até porque o time do Porto também parece que cansou, hein? Eu vivi para ver um time europeu fazer cera contra um time sul-americano. Foi o que aconteceu no segundo tempo. A partir dos 25, 30 minutos do segundo tempo, só deu Palmeiras. Teve uma bola ou outra que o Porto tentou fazer alguma coisa contra o Verdão, mas não conseguiram e os caras nitidamente sentiram o cansaço. Aí então tá um debate, né, na internet, os caras falando que, pô, mas eles estão em fim de temporada. Mas, cara, a gente tá na metade da temporada e já tá quase igualando o número de jogos que o Porto fez na temporada toda. Não é desculpa, só que literalmente os caras sentiram mesmo a pressão e começaram a fazer cera, principalmente por parte do goleiro dos caras. Toda vez era quase 5 minutos para cobrar um tiro de meta com aquela arbitragem fraca do caramba, que a gente já vai falar sobre isso também. Outros jogadores do Palmeiras que eu gostaria de falar algumas coisas. O menino Estevão teve algumas chances, mas infelizmente a maioria das tomadas de decisão dele não foram boas, tá? E até as oportunidades que ele teve de gol ele acabou não fazendo. Teve essa do Richard Rios que eu já comentei aqui. Teve uma bola que o Vitor Roque ficou pedindo, tava sozinho. O Estevão, em vez de tocar pra ele, ele tentou chutar no gol e, cara, eu falei assim, mano, meu Deus, o Vitor Roque deve ter vindo estrela aquela hora de raiva, porque o Estevão foi querer ser fominha num lance lá. Se não me falha a memória, foi já no começo do segundo tempo. O Estevão não teve a sua melhor atuação, errou em muitas oportunidades, a tomada de decisão dele foi muito ruim nesse jogo contra o Porto, mas o Estevão não é de agora, né? Ele é um menino ainda, ele já vem cometendo esses erros há um tempo atrás no Palmeiras, então eu não fiquei muito surpreso. Só que por errar essas decisões, acabou o Palmeiras não conseguindo fazer o gol nessa partida. Maurício também não esteve muito bem na partida, errou muitos passes, não à toa foi substituído no segundo tempo. E aqui vem a minha crítica ao Richard Rios. Ele ficou bravo nitidamente com o Estevão, porque entrou na frente dele e tentou fazer o gol, acabou não fazendo. Eu entendo a braveza do Richard Rios, só que o momento que o goleiro tá defendendo e ele vira de costas pro gol para reclamar do Estevão, se ele tá de frente pro gol, a bola tava no pé dele, era só ele empurrar. Só que porque ele virou de costas para reclamar do Estevão, ele perdeu a oportunidade de fazer o gol. A bola ainda foi grata com ele. Prestem atenção nisso que eu tô falando para vocês.
A bola ainda foi grata com ele, que ainda sobrou para ele. Ele ainda teve a frieza de limpar o lance e chutar no gol, mas ali já estava com o goleiro e 2 zagueiros do Porto fechando o gol dos caras e essa bola acabou não entrando. Então, Richard Rios, eu entendo a sua frustração com o menino Estevão naquele momento, tá todo mundo ali ansioso para fazer o gol. Mas, cara, se você não tivesse reclamado, provavelmente você teria feito o gol do Palmeiras. Isso que eu fiquei maluco com esse lance com o Richard Rios, mas enfim, futebol é assim mesmo, uma caixinha de surpresa sempre. Falando do Vitor Roque, jogou muito bem, tá? Partida do Vitor Roque muito boa, brigando o tempo todo. Desde que ele chegou no Palmeiras, ele tem sido esse centroavante brigador na frente da área. Eu acho que o esquema que o Abel Ferreira faz com esses pontas jogando aí, né, tanto voltando para marcar lateral e tudo mais, não favorece o Vitor Roque. O Vitor Roque não pode voltar muito, ele tem que receber uma bola com qualidade na frente do gol para ele. Então esse esquema que o Abel usa não privilegia o jogo do Vitor Roque. O esquema do Abel tá mais pro Flaco Lopes do que pro Vitor Roque, eu tô sendo muito sincero, essa é a minha opinião. Ele foi substituído no segundo tempo, né? Ele teve ali, não vou dizer oportunidade de gol, mas brigou muito, né? Deu opções de passe, sabe, cavou faltas, um jogador, um atacante de 1,72, um moleque forte pra caramba, sabe fazer um pivô como ninguém. Jogou muito bem o Vitor Roque, saiu no segundo tempo para o Flaco Lopes, nitidamente saiu entristecido, cabisbaixo e nervoso, só que o momento em que o Abel substituiu o Vitor Roque, eu até entendo, porque o Porto estava todo recuado e a gente começou a viver muito de balão. Então, para viver de balão, a gente tem que ter um centroavante mais alto dentro da área para, quem sabe, cabecear para o gol. Por isso que o Vitor Roque saiu, entrou o Flaco Lopes, e o Flaco Lopes teve até uma oportunidade, ele cabeceou, mas acabou resvalando na zaga do Porto e a bola indo para fora, lamentavelmente, tá? Mas muito boa partida do Vitor Roque. Ressaltar também a partida de outros 2 jogadores que entraram, uma delas foi o Alan, que faz o feijão com arroz como ninguém, esse menino. Olho nele, viu? Esse menino é muito bom de bola. Teve frieza, não sentiu o jogo, acertou a maioria dos seus passes, foi pra dentro dos caras também. Então, ó, olho aberto nesse menino Alan, que ele vai dar alegria pro Palmeiras. E se ele continuar jogando dessa forma, logo, logo ele vai embora do Palmeiras. Ó, já tô cravando isso aqui pra vocês. Este menino Alan precisa de mais oportunidades no time titular. Ele é o 12º jogador do Palmeiras. Muito bom esse menino. E o Paulinho entrou no segundo tempo, né? O Estevão saiu e o Paulinho tomou de conta do ataque do Palmeiras. Era nitidamente o jogador mais lúcido que o Palmeiras tinha no ataque no segundo tempo. É notório a qualidade desse jogador Paulinho. É uma pena que não está 100% ainda, por isso que ele não é titular dessa equipe do Palmeiras. O apelo que eu faço é para que a gente mude, né, professor Abel Ferreira, esse esquema de jogo, que eu acredito que é o que o senhor mais gosta, o senhor é técnico, eu não sou, mas eu acho que para os atacantes que nós temos hoje, tanto o Vitor Roque quanto o Paulinho, esse 4-3-3 nosso não tá auxiliando muito. Eu acho que a gente deveria ir para o 4-4-2, né, 2 zagueiros, 2 laterais, um volante na cabeça da área, 2 meias de ligação, que aí a gente pode ver quem entraria nesses meias, né? Richard Rios e Lucas Evangelista, enfim, poderia ver. Um meia atacante, que poderia ser o Estevão, e 2 atacantes, Paulinho e Vitor Roque. E no caso, como o Paulinho não pode jogar boa parte do tempo, entraria com o Flaco Lopes e o Vitor Roque. Porque, cara, o esquema que a gente tá jogando tá matando o futebol do Vitor Roque. Pelo menos isso é o que eu acho. Mas mesmo assim o menino tá jogando bola pra caramba, se matando, se entregando, sabe? Vontade não falta pro Vitor Roque e eu fico muito feliz com essa atitude dele. Quero lembrar e ressaltar a partida de um dos jogadores dele, um menino novo lá. Eu acho que não é Samu o nome do menino, é Mora, acho que é Mora. Cabeludinho, cabelo tigelinha. Rapaz, o moleque rabisca pra caramba, hein? Que jogador bom esse menino. Foi um dos jogadores do Porto que mais levou perigo para o Palmeiras. Fiquei preocupado toda vez que esse menino pegava, porque o menino rabiscava mesmo, era muito liso, rápido. Muito bom esse jogador, que bom que ele não conseguiu arrumar nada para cima de nós. Mas ressaltar a boa partida dele e também daquele atacante Samu também, que você percebe que é aquele atacante pinão de área. E aquilo, se a bola sobra pro cara, o cara marca, o cara guarda. Que bom que não sobrou. E pra gente finalizar o vídeo, cara, vamos falar dessa arbitragem péssima, terrível. Da onde que veio esse cara? Honduras? Quem é esse cara, bicho? Meu, uma arbitragem que picotou o jogo todo. Na minha impressão, muita gente vai me chamar de clubista, mas enfim,
mas na minha impressão ele estava privilegiando muito mais faltas para o Porto do que para o Palmeiras. Essa é a leitura que eu fiz. Fora também quando o Abel Ferreira queria substituir para colocar o Veiga, o Paulinho e o Alan, sabe, 3 ou 4 vezes o jogo parou e o cara não autorizou para ser trocado os jogadores do Palmeiras. O Abel Ferreira ficou revoltado. Aí ele foi lá, tomou amarelo e aí beleza, o jogo parou, ele achou que ia trocar agora. Não, ele mandou o jogo seguir ainda. E o Abel ficou maluco. E eu também fiquei maluco. Péssimo árbitro, eu não sei o que qualificou esse cara a apitar esse jogo Palmeiras e Porto. Eu espero que a gente não encontre uma arbitragem péssima como essa novamente. Faltas que nem era pra tanto, se fosse outros árbitros que eu vi apitando outros jogos desse Mundial, não teria marcado faltas que ele marcou pra picotar o jogo. Uns amarelinhos tão né? Outras jogadas que merecia amarelo ele não deu. Então, arbitragem muito fraca, péssima, vergonha pra FIFA esse cara ter apitado Palmeiras e Porto. Prejudicou demais, acabou com o espetáculo e ó, picotando. Parecia arbitragem brasileira, pelo amor de Deus, cara. Enfim, me revoltou esse cara aí. Quero saber a opinião de vocês, tanto sobre esse jogo Palmeiras e Porto, sobre a atuação do Palmeiras, sobre a atuação do Porto e também sobre essa arbitragem péssima que nós vimos ontem nessa partida, infelizmente. O Palmeiras não foi mal. Eu acho que o único defeito nosso é a transição da defesa para o ataque. A gente não consegue muito concatenar ideias. O Palmeiras ele é muito melhor jogando como um time reativo do que como um time de retenção de bola. Se o Palmeiras precisar armar jogadas, fica muito difícil. A gente pode parar para perceber que o Palmeiras só fica rodeando a área e acaba terminando em balão para tentar fazer um gol de cabeça. Então o Palmeiras é muito melhor sofrendo pressão dos caras e jogando no contra-ataque, né, aquele famoso time reativo, do que com a bola no pé, porque infelizmente a gente tem muita dificuldade de acertar bons passes para os nossos atacantes. Esse é o nosso Palmeiras, infelizmente. Eu acho que esse é um defeito que a gente tem já de muito tempo, né? Enfim, posta aí nos comentários, quero saber os pitacos de vocês. Eu chutava 1-0, a bola não entrou por detalhes, tava um cabeceio no final do jogo lá que bateu na trave, cara. Putz, o Palmeiras teve a oportunidade de sair com os 3 pontos. Jogou melhor que o Porto, na minha opinião, um pouco melhor, mas a bola, infelizmente, acabou não entrando. E pra gente finalizar bem rapidinho o vídeo de hoje, quero ressaltar que a imprensa internacional gostou da atuação do Palmeiras. Olha só esse post aqui do SBT Esportes, ó. Jornais espanhóis se impressionaram com a atuação do Palmeiras. Um time forte, olha só o que eles disseram, o jornal Marca. Um time forte do Palmeiras deixou o Porto escapar com vida na estreia. O time brasileiro merecia mais em uma partida em que os goleiros se destacaram, conforme a gente falou aqui no vídeo. Jornal AS da Espanha. A partida foi repleta de chances de gol, ritmo, combate e atuações excepcionais. No entanto, o placar permaneceu sem gols. Veiga estreou pelo time português e os brasileiros mostraram que podem dar trabalho à maioria dos rivais europeus. Olha só o que jornais de fora estão dizendo sobre a atuação do Palmeiras. Post aqui do SBT Esportes no Instagram. Você percebe uma atitude deles muito imparcial, né? Jornal Marca e Jornal AS da Espanha. E aí agora eu quero colocar hipocrisia para vocês da parcialidade da nossa imprensa brasileira, né? E um em destaque aqui que eu deixo para vocês. Joguei no Google aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Eu vou até aproximar. Olha essa matéria aqui, ó, do UOL. Eu não consigo abrir ela porque ela é paga, né? Eu não sei quem é que paga pra ver Juca Kfouri. Enfim, tem gente que gosta, não vou criticar, mas eu detesto. Pra mim, é um jornalista bem da velha guarda do esporte. Enfim, não gosto. Eu não gosto, tem gente que gosta e tá tudo certo. Mas olha a matéria do abençoado. Juca Kfouri. Sem jogar bem, Palmeiras consegue bom resultado. Enquanto os jornais europeus ressaltam a qualidade do Palmeiras, aqui ó, toda a parcialidade do Juca Kfouri, colocando, eu não sei pra que time, porque se vocês sabem, põe aqui nos comentários, por que o Juca Kfouri torce? Porque tenho certeza que palmeirense ele não é, absoluta. Ele deve ser santista, ou São Paulino, ou corintiano, eu não sei que raio, que time que esse cara torce, flamenguista, sei lá. Só que enquanto os europeus ressaltam a partida do Palmeiras, a gente tem aqui a nossa imprensa maravilhosa brasileira esportiva fazendo esse tipo de palhaçada aqui. Enfim,
Quero saber a opinião de vocês, queria mostrar essa hipocrisia. A Europa tem olhado para o Palmeiras com bons olhos e não é de agora, por causa que a nossa base tem cativado muitos times europeus. E você pode ter certeza que os europeus estão de olho no Palmeiras, para ver se Luigi entra, para ver se Tales entra. O Alan entrou ontem, teve boa atuação contra o Porto. Você pode esperar, viu? Pode esperar que vai chegar mais ofertas dos europeus para tirar jogadores do Palmeiras. Fora Richard Rios e outros caras aí também, piquerês, que são muito cogitados lá fora, especulados, tá bom? Posta nos comentários, quero saber a opinião de vocês e os pitacos sobre o jogo de ontem. Dessa forma eu vou finalizando por aqui mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão, edição de segunda-feira. Quero continuar aqui agradecendo sempre a audiência de vocês. E não esquece, palestrino, sua inscrição é muito importante no canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Passamos dos 20 mil inscritos. Obrigado demais a todos vocês que são inscritos aqui do canal, que acompanham diariamente os nossos conteúdos, tá bom? Não esquece o like também, que ajuda bastante. E é claro, se você assiste pelo celular, não esquece a função Hypar, que ajuda demais no engajamento do canal, fechado? Vou ficando por aqui, vamos acompanhar sempre os próximos jogos aí do Mundial de Clubes, sempre trazendo atualização, principalmente do nosso Palmeiras aqui pra vocês. Que o Papai do Céu dê uma excelente segunda, abençoada a todos vocês, volto no próximo vídeo e avante palestra!